Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e nessa videoaula eu vou calcular a derivada dessa integral que envolve cosseno de t quadrado mais 1. Veja que aqui nós temos uma variável no limite inferior e uma variável no limite superior. Precisamos fazer uma ajeitadinha aí para resolver isso. Se você está precisando aprender isso, ficou curioso ou gosta de matemática, vamos lá, vem comigo! Pessoal, resolvendo então mais um exemplo que envolve o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1, nós temos que calcular isso aqui. Ó. Eu tenho que derivar, em relação a x, a integral de menos x até x, cosseno de t quadrado mais 1 dt. Beleza? Só que veja, nós não estamos acostumados a trabalhar com a variável nos dois extremos, no limite superior e no limite inferior. Então eu gostaria que você imaginasse o seguinte, ó. Imagina que aqui eu tenho o eixo x. Aí eu tenho o valor x, que está aqui na frente. Eu tenho o valor menos x, que está do lado oposto. E entre esses dois valores eu vou ter o zero, tá? Então eu vou quebrar essa integral colocando o zero no meio, usando uma propriedade da integral, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou fazer assim, que dx, aí depois eu fecho aqui com colchete, aí vai ficar assim, ó, a integral de menos x até zero, cosseno de t quadrado mais 1 dt. Aí, ó, eu fui do menos x até o zero, agora eu tenho que ir do zero até o x, mais a integral de 0 até x do cosseno de t quadrado mais 1 dt. Tudo isso aqui eu vou ter que derivar, né? Então eu vou colocar dentro de um colchete aqui para dizer que tudo isso vai ser derivado em relação a x. Tranquilo até agora, né? Então eu usei uma propriedade da integral, coloquei um valor fixo aqui no meio, que eu sei que existe, e separei na soma delas. Tranquilo. Agora é o seguinte, ó, nós estamos acostumados também a resolver usando o Teorema Fundamental do Cálculo com a variável lá em cima, no limite superior, e aqui a variável está no limite inferior da integral. Então eu vou melhorar isso, tá? Outra coisa, eu vou passar o d dx dentro aqui, ó, tá? Então eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar um sinal de menos aqui, então eu tenho menos a integral aí de 0 a... Peraí, deixa eu melhorar. Eu vou colocar o d dx aqui para cada cara. d dx da integral aí de 0 até menos x, como eu coloquei esse sinal de menos e inverteu os limites aqui, né? De cosseno de t quadrado mais 1 dt. Mas, ó, vou passar então a distributiva aqui, vou jogar esse carinha aqui também, então eu tenho d dx da integral de 0 até x, cosseno de t quadrado mais 1 dt. Perfeito, então o que eu fiz aqui? Eu distribuí o d dx para as duas integrais, e nessa integral aqui eu joguei o limite inferior lá para cima, e com isso eu tive que colocar o sinal de mais, que é uma propriedade da integral. Tudo bem até aí, né? Veja que aqui eu tenho menos x, então eu vou ter que fazer uma mudança de variável nessa integral. Aonde aparecer menos x, eu vou chamar de u. Então vou escrever aqui, ó. Vou fazer de vermelho. Eu tenho que u é igual a menos x. Com isso eu tenho que du é igual a menos dx. Passando dx dividindo, então eu tenho que du dx é igual a menos 1. Beleza, né, pessoal? Então agora acompanha aí, ó. Eu tinha uma integral em relação a x, só que eu vou mudar a variável para u. Então agora eu tenho que fazer aquela escadinha. Primeiro eu derivo em relação a u, depois eu derivo u em relação a x. Então isso aqui vai ficar menos a derivada em relação a u da integral de 0 até u de cosseno de t quadrado mais 1 dt.
Aí depois que eu fiz tudo isso, aí eu vou lá e multiplico. Então eu derivei em relação a u. Agora eu derivo u em relação a x. Beleza, né? Isso a gente já tinha feito. Mas veja que essa aqui já está pronta para a gente usar o teorema. Eu tenho a derivada em relação a x e a integral em relação a x. Uma cancela o outro e sobra a função lá dentro, que é cosseno, só que agora nós temos que mudar a variável. Cosseno de x ao quadrado mais 1. Tudo bem, né? Bem tranquilo aí. Agora vamos mexer nisso aqui, ó. Então eu tenho menos, aí a derivada cancela a integral, e aqui vai sobrar cosseno de t ao quadrado, mas aqui nós temos que trocar a variável, então vai ficar u ao quadrado mais 1, o dt vai embora, vezes du dx, que nós sabemos que é menos 1. Que maravilha, hein? Mais cosseno de x ao quadrado mais 1. Beleza. Agora aqui, pessoal, eu tenho que mudar a variável, que eu não estou trabalhando com u, né? Eu tenho que colocar lá o x e eu tenho que passar esse menos 1 multiplicando lá. Então, menos vezes menos, mais. Então, isso aqui vai sobrar cosseno. O u é menos x, então, dentro de um parênteses, menos x ao quadrado mais 1, mais cosseno de x ao quadrado mais 1. Perfeito? Aqui, menos x ao quadrado é menos ao quadrado é mais. Então, isso aqui é equivalente a cosseno de x ao quadrado mais 1, somado com cosseno de x ao quadrado mais 1. Vou colocar um monte de sinal de igual aqui. E isso aqui é igual, então, a 2 cosseno de x ao quadrado mais 1. E finalizamos esse exercício, pessoal. Pessoal, com isso, então, finalizamos aqui esse exemplo, tá? Foi um exemplo razoavelmente bonito, bem legalzinho e bacana, tá? Depois eu vou colocar mais exemplos, então, nessa playlist, mas agora eu vou partir para o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2. Esse aqui vai ficar sendo o último exemplo dessa playlist. E quando eu tiver mais tempo, eu volto aqui e coloco mais. Aí eu gostaria de pedir para você, se esses vídeos estiverem te ajudando, então deixa um joinha aí. Se você quiser receber mais vídeo, se inscreve no canal, compartilha isso aí com alguém. Resumindo, dá uma força aí para o canal crescer, beleza? Muito obrigado, bons estudos e até mais. Fui!